competência de falar em público, antes exigida apenas para gestores durante reuniões, apresentações, palestras, vem sendo requisitada também por profissionais de outros níveis hierárquicos. Tudo gira em torno do bom relacionamento. Qualquer atividade exige marketing pessoal, execução de apresentações, participação em reuniões, trabalhos em grupo. Negociar, liderar e saber se expressar com clareza são cada vez mais fundamentais no mercado de trabalho, independente da área de atuação. No Uniblogs de hoje, dicas básicas para desempenhar um bom papel na hora de se comunicar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Uniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí do outro lado do mundo, no Japão, pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Olha, pouca gente tem experiência de falar para grandes plateias, ou mesmo para pequenos grupos. Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga, ficou meio envergonhado pelo menos uma vez ao tentar se expressar publicamente? Pois é, tem pessoas que até na hora da entrevista de emprego não conseguem pronunciar uma palavra. Veja só. Para muitos brasileiros, falar em público é um desafio daqueles. Olha, só de falar agora com você já está dando uma tremedeira, um suador. O medo de falar em público pode ser considerado um tipo de fobia social que atinge mais de 30% da população, em especial as mulheres. Diferente do que se imagina, o que mais interfere na vida dessas pessoas não é se apresentar a grandes multidões, em teatros lotados e até mesmo em auditórios como esse. O problema é enfrentar situações rotineiras, como convívio social, uma importante reunião de negócios e até mesmo uma entrevista de emprego. Aqui, todos disputam vaga para trabalhar numa rede de supermercados de São Paulo. E para conseguir o emprego, se empenham para convencer na entrevista de seleção. A experiência como professora ajudou Cláudia. Eu tenho 4º ano médio magistério. Mas no finalzinho, deixou escapar mais que o necessário. Sou nordestina metida a funkeira. Em entrevistas assim, também não falta o mais temido efeito do nervosismo. Ajuda a mim, gente. A psicóloga Kelly é especialista em entrevistas de emprego no Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo, que só este ano levou ao mercado 65 mil profissionais. Já vi gente desmaiar de nervoso. Desmaiar, passar mal. Nas entrevistas de emprego, os efeitos dessa fobia podem ser controlados com algumas atitudes simples. Fazer um roteiro curto sobre a carreira, as experiências que teve e por que deve ocupar a vaga oferecida. Esse resumo deve ser treinado várias vezes. Durante a apresentação, o candidato tem que ser claro, repetir o que treinou e evitar falar rápido demais. Mas esse parece ser um teste constante na hora de conseguir um emprego e principalmente para mantê-lo. Bom, então para falar sobre como melhorar o desempenho profissional, eu vou conversar agora com Leila Gasparindo, que é especialista em Media Training, e com Fabiana Grieco Cabral de Mello, mestre em comunicação e semiótica. E também está com a gente o blogueiro convidado Júlio Cardoso, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Uniblogs. A gente acha que pode ser muito simples falar em público, afinal a gente sabe falar, né? Então a gente conversa com as pessoas e não é tão simples assim. Por que assusta tanto falar em público? Onde que pega, Leila? Olha, em geral, os executivos e as pessoas que nos procuram para treinamento, elas têm uma dificuldade muito grande de não saber o que falar. Né? Elas acham que o problema está no que falar, mas na realidade não está no que ele vai falar, porque ele domina o assunto do qual ele vai falar. Se ele é um profissional para fazer uma palestra, ele foi chamado porque ele tem experiência. Ele tem domínio do que ele vai falar. Assunto. É muito mais uma questão de tranquilidade, de trazer uma segurança para a pessoa que vai falar, para que ela consiga realmente dar aquela entrevista ou aquela palestra de uma forma mais tranquila. Uhum. A Fabiana, que é docente e coordenadora de treinamento, que está com a gente aqui também, eu gostaria que você falasse um pouquinho, rapidamente, bem simplesmente, o que é o Media Training. Porque falando assim, né, nem todo mundo entende e tem aí os seus vieses. O que quer dizer Media Training?
De forma bem direta, Media Training é o treinamento que os profissionais de comunicação que estão habilitados oferecem para os executivos das empresas. Mas o que a gente tem observado é que mais do que os profissionais, os altos executivos, cada vez mais o público tem procurado formas de se expressar. Eu tenho um problema familiar e eu procuro um curso, como por exemplo, como falar em público, expressão verbal para perder a inibição, para que eu consiga melhorar minha habilidade comunicacional. Quer dizer, não é só por uma questão de melhorar o currículo profissional e a sua postura dentro de uma empresa. Pode servir também para a sua vida. Fazer um curso desse pode ser bom para a sua vida pessoal também, quando o assunto é se relacionar melhor e se comunicar melhor. Sim, em geral, quando por exemplo, é dado um treinamento dentro de uma empresa, a gente sempre tem o feedback da empresa de que aquilo serviu para o profissional em todos os âmbitos. Entendi. Não apenas no relacionamento com a mídia. Isso é muito legal, né, Júlio? Isso daí é fundamental, né? É verdade. As pessoas que têm medo de falar em público é porque não experimentam falar em público. Elas sabem o que estão falando. Mas vai muito mais além disso, né? A postura da pessoa, a maneira de se vestir, a maneira de falar, muito cuidado com os vícios de linguagem, né? E aquela questão da pessoa virar um marionete. Ele vai para o curso, aprende as técnicas e começa a ser uma pessoa sem personalidade. O conselho é: você é capaz de falar, treinamento ajuda, mas seja autêntico. Ser bem natural, exatamente. Tanto que, assim, o treinamento ele tem que ser desenhado para o perfil de quem vai, do executivo, né, no caso. Porque há executivos que precisam ser soltos, eles precisam ficar mais tranquilos. E outros que são muito abertos, eles precisam ser um pouco mais contidos. Então, essa dosagem a gente faz e desenha o treinamento específico para a pessoa. Agora, a gente está falando sobre um treinamento de aprender a falar em público, se comunicar melhor, colocar as ideias para fora de uma forma mais interessante e objetiva para aquele negócio. Mas isso não vale só para quem são os líderes, quem são os altos executivos, embora talvez o Media Training tenha surgido com esse objetivo para quem dá entrevista em televisão, ou para jornalistas em jornal, ou para palestras, ou quem faz reuniões de grupos de trabalho, né, com empresas diferentes, também tem que falar em público. Mas hoje em dia, qualquer pessoa dentro do mercado de trabalho pode fazer o Media Training. E qual que é a importância de outros funcionários, não só a chefia, né, a alta cúpula, também ter esse tipo de treinamento para a carreira mesmo, para o futuro profissional? Eu vou passar um dado interessante a respeito disso, porque a gente imagina que geralmente quem vai falar em público ou quem tem condição de se relacionar com a mídia é sempre o alto executivo. E nem sempre isso é verdade. A gente, por meio de estudos e pesquisas, identifica que existe uma pirâmide em relação ao número de palavras faladas, quer dizer, o vocabulário que eu tenho que usar, quando eu sou um profissional, um alto executivo, ou um cargo um pouco mais baixo, mas que de alguma forma também exige comunicação. E conforme o grau dessa profissão aumenta, quer dizer, qual o cargo é maior, o número de palavras também aumenta. Isso significa que passa a ser uma exigência você ter uma habilidade comunicacional maior conforme a função que você exerce dentro de uma empresa. Então, a gente faz essa adaptação do curso de Media Training pensando que pessoas de diversos perfis têm que, de alguma forma, aprender aquele conhecimento e ter uma vivência que na empresa vai ser exigido e que alavanca também a vida pessoal. Claro, tem tudo a ver com como se relacionar, tanto para quem está trabalhando em grupo, por exemplo. Sim. Numa redação de jornalismo, a gente trabalha em grupo, prepara aqui o programa, mas nós nos comunicamos. Então, isso também é importante, até porque todos estamos submetidos a estresse, a adversidades, né, Júlio? A tensão do dia a dia. Então, é importante que a comunicação seja clara, mesmo entre o grupo, não precisa ter um líder envolvido, né? Isso daí é uma coisa importante de se colocar, né? Muito. Em geral, assim, a primeira coisa que a gente percebe que as pessoas no curso sentem, assim, acham que, nossa, isso eu não sabia realmente, é que quando eles entendem que se comunicar não é apenas eu emitir a informação, mas eu ser entendido pelo outro. E aí isso faz uma diferença enorme. Total diferença. É a transmissão da ideia, né? E as pessoas que acham que não sabem falar, esquecem da própria vida. Nós aprendemos desde criancinha a vender o nosso peixe, a vender a nossa imagem. Nós vendemos a nossa imagem para a nossa mamãe primeiro, né? Depois vendemos a nossa imagem para o nosso relacionamento sentimental e vendemos a imagem para o nosso cliente e para o nosso empregador. A nossa vida é constantemente uma venda de ideias e de imagens. Então você acredita nisso? Hoje em dia, você acha que todo mundo está vendendo a própria ideia, a própria imagem
durante o dia a dia, no tempo todo? E às vezes faz isso de forma inconsciente. Não há possibilidade de você ser um ser humano sem vender. E aí, o que está em volta disso? O que é? É a roupa? É a postura? É a linguagem corporal? O que está em volta dessa venda de imagem todo dia? É a cultura, é aquilo que você quer ser, qual a imagem positiva que você quer criar. E aí vem um pouco de tecnicismo, um pouco de profissionalismo. Como é que você faz para levar todo esse conjunto de informação? A única coisa que não pode, que é terminantemente proibido, é criar uma imagem falsa. Ah, sim, que não tem nada a ver com a sua realidade. Que não tem consistência e não está ligado à realidade dele. Porque ele vai depender do momento em que ele está desprevenido, que ele não está esperando, de repente, está na hora dele mostrar quem ele é. Aí ferrou. Se você não for autêntico. Aí já precisa das meninas para ser treinado, mas precisa ser autêntico. Agora, gente, existem algumas técnicas que ajudam a pessoa a desenvolver a comunicação na área profissional, né? Estão aqui as especialistas que podem comprovar isso. Uma delas, por exemplo, segundo a nossa reportagem, é o teatro. Vamos dar uma olhadinha. Aos 28 anos, esse analista de sistemas, há 12 no mercado, já alcançou um cargo de chefia em uma das maiores empresas do país. Talento tem de sobra. O que falta, às vezes, é o dom da palavra. E para aprender a se controlar, ele faz aulas particulares com um Executive Coach, um profissional que ensina técnicas de comunicação com a ajuda do teatro. Nesse tipo de curso, os alunos precisam simular e enfrentar situações difíceis. Mãe, você tá aí? A turma da gravata, acostumada com planejamento, aqui se entrega ao improviso. Muito bom. Só no ano passado, o professor Leonardo atendeu em aulas particulares ou em grupo quase 1000 profissionais. As técnicas do teatro estão sendo usadas de maneira eficiente para promover o chamado desbloqueio criativo. De maneira simples, os exercícios ajudam a perder o medo do ridículo, a se preocupar um pouco menos com os outros e fazer um espetáculo particular. Olhos, expressão do rosto. Uma forma eficiente de se comunicar sem palavras. Desenvolver a concentração. Você só deve seguir o quê? A palma da mão do seu parceiro. Aos poucos vem o relaxamento, a coragem. 7. E assim vão perdendo o medo de falar. E mais, desenvolvem a chamada comunicação de alta performance. Comunicação é uma habilidade, ou seja, uma capacidade adquirida. Então, todos nós podemos ter uma comunicação de alta performance. Comunicação é uma habilidade adquirida, foi o que ele acabou de falar. Quer dizer, você não é obrigado a saber se comunicar da melhor maneira possível sem, assim, naturalmente, nem sempre é possível. Então, é uma habilidade que pode ser aprendida ao longo da vida, né? O teatro... Alguns já nascem, alguns têm essa habilidade inata, né? Mas sempre a gente pode lapidar. Melhorar. Né? Melhorar. E aí essa questão do teatro realmente é uma ferramenta interessante, é uma aula que pode ajudar, não é um media training, mas é uma aula que pode fazer o indivíduo ficar mais solto e conseguir se expressar melhor? O teatro ele é utilizado no nosso media training como uma ferramenta para soltar aquela pessoa que é muito presa, né? Então, ele não vai para representar nada, né? Sim. Ele vai para entender, para encontrar quem ele é, para ser autêntico, mas ele é usado muito mais para soltar, né? Já aquelas pessoas que já são soltas, que já são por natureza mais comunicativas, como a gente trabalha com empresa, a gente tenta, na verdade, controlar esse tipo de fonte, que é aquela fonte que fala demais. Aquela pessoa vai dar uma entrevista, mas é uma tagarela. Fala o que não precisa, às vezes deixa uma informação meio de rabicho e aí pode gerar um comentário, uma imagem pode inverter a imagem que a empresa quer passar. Exatamente. Você tem esses dois perfis extremos que eu estou colocando de fonte. Esse ponto é importante. Não quero jogar água no chope do pessoal da galera do teatro, não. Mas é preciso ver que, embora a vida seja um palco, a representação ela tem que ser usada, como você fala, como uma ferramenta para a pessoa se liberar um pouco mais. Mas a imagem tem que ser autêntica e ela não pode representar o tempo todo. Exato. Eu acho que o bom comunicador é o comunicador que realmente está falando com o coração,
né? Eu acho que sentimento. Exatamente. É ele que consegue mobilizar a massa, que consegue mobilizar o ouvinte e transformar aquela informação num ato, numa atitude, numa mudança. Agora, o comunicador, que ele está simplesmente representando ou passando uma informação de um jeito bonito, falando de uma forma correta, ele não necessariamente transforma. É muito difícil, às vezes, essa pessoa, como você está dando esse exemplo, conseguir atingir o coração dos outros. Eu falei, não, peraí, esse cara tá falando uma coisa que me tocou, é verdade. Exatamente. Às vezes você acha que é interessante o que ele tá dizendo, mas aquilo não fica dentro de você. Aquilo ali entra por um ouvido, entendeu? E saiu e tudo bem. Por exemplo, um exemplo mais ou menos assim, um gestor, por exemplo, de vendas numa empresa, né? Ele tem uma equipe de vendas para gerenciar. Então, ele pode dar ordens, ele pode falar de como a equipe deve conduzir, falar de uma forma correta, mas não necessariamente ele vai mobilizar a equipe dele para atingir os objetivos. Né? Ele pode simplesmente falar. Só falar. Para ele conseguir fazer essa mobilização, ele precisa conhecer o interlocutor. Ele precisa saber quais são os desejos que estão na cabeça do funcionário. E aí ele vai conseguir construir um diálogo. A questão é o conteúdo nesse sentido. Construir um diálogo, uma conversa que vai fazer as pessoas se envolverem no discurso dele. Isso me faz lembrar a posição do líder. Você não acha, Júlio? Que um bom líder motiva e se comunica bem. E o seu comentário está nos levando a uma outra área. Quer dizer, nós falamos sobre autenticidade, sobre conteúdo, sobre credibilidade, e agora, e as técnicas para fazer isso, e você chamou a atenção para um fato. Com quem que eu estou falando? É o diálogo. O diálogo, a mensagem tem que ser endereçada de acordo com a capacidade de recepção ou de entendimento com aquele com quem nós estamos falando. Esse é um ponto importante quando a gente faz o media training, quando a gente fala sobre comunicação. Muitos executivos ou muitas pessoas acabam nos procurando e falando assim, eu quero aprender a falar. Mas não é só falar se do outro lado a gente não tiver alguém ouvindo. Então, o processo de comunicação, e isso tem que ficar muito claro, é um processo de mão dupla. Sim. A gente tem alguém que fala, mas também é necessário que haja o bom ouvinte. Escolher as palavras certas. Escolher as palavras certas e identificar o momento que eu vou falar. E entender o que é que ele está buscando naquela fala, naquilo que ele está escutando. O que é que ele está buscando? Ele consegue aproveitar o que você está dizendo para a vida dele, para a carreira dele? Acho que isso é um ponto. Outra coisa importante de comentar aqui é que com essa história de fazer treinamento, de media training, tem muita gente que já é um orador nato, ou que trabalha, às vezes, na área esportiva, na área da música ou em outras áreas, mesmo em televisão, e que começam a ministrar cursos ou também usam essa habilidade natural para colocar, para treinar outras pessoas. Sim. Como que vocês veem essa situação, que é um novo nicho, talvez, de trabalho, dessas pessoas que já têm uma oralidade inata? São duas coisas diferentes, Uma coisa é a pessoa ter vocação para ser um orador. Outra coisa é ele ser um especialista e ter conhecimento sobre os meios de comunicação. Porque só falar, claro que é uma habilidade importante e pode ser desenvolvida por meio de treinamento, mas quando eu oriento o executivo para falar com um determinado veículo, eu tenho que indicar, por exemplo, se vai ser televisão, qual que é o tema, o que eu coletei de informação prévia, quer dizer, pode ser feita uma pergunta que de repente ele não está preparado. Claro. Então a gente vai treinar no sentido de, olha, você até pode ter uma habilidade comunicacional, mas essa pessoa que está dando o treinamento precisa entender de qual é o funcionamento da mídia, que há público para isso. E que muitas vezes você tem que orientar esse profissional para não falar aquela informação, que claro, pode virar notícia, para que não seja falada no momento que pode prejudicar, inclusive, a imagem da empresa. Ao falar com jornalistas, nós temos que ter cuidado e não virar a notícia. Nós temos que repercutir a notícia e dar a informação. Aí você fala, bom, e se o jornalista perguntar, ou fizer uma pergunta que você não sabe responder? Ou que você não quer responder. Ou que eu não quero responder. O que eu faço? Faço igual aquele político famoso, conhecido aqui do estado de São Paulo, em que nunca responde uma pergunta, ele confunde mais a quem está ouvindo com outra coisa, ou deve ser sincero, assim, caramba, isso aí eu não sei. O que vocês recomendam fazer? Olha, eu acho que o executivo, eu acho que a gente vive uma era da transparência. Transparência, ética. Então, é isso que eu acho que o funcionário espera da empresa, é o que a mídia espera da fonte. Então, assim, não tem problema nenhum, o que a gente recomenda, não tem problema nenhum você dizer, olha, eu não tenho essa informação nesse momento. Claro. Eu posso buscar essa informação e te passar.
Claro, né? com Agora, certeza. a questão é a transparência, ele mostrar... Enrolar o jornalista? Enrolar, Nossa, não, daí, nunca. Isso fica pior para a imagem da empresa. Nunca. E a gente convidou hoje o Júlio Cardoso, do R7, ele está aqui porque ele é uma pessoa que fala sobre carreira, né, sobre emprego e ajuda você a encontrar o melhor caminho aí para o seu futuro profissional. r7.com/Júlio é o blog dele. Qual que é o destaque hoje, querido? Caramba, hoje é um negócio bem legal. Eu estou respondendo a pergunta de um dos nossos leitores do que fazer da vida dele. Ele está muito chateado com o trabalho e está pensando em empreender. Aí me pediu o conselho. Ô, Júlio, será que eu posso empreender? Aí eu dei uma porção de conselho para ele e para você que está lendo lá. Agora, o de segunda-feira eu não falo o que é, não. Quer dizer, uma surpresa. Você tem que entrar no blog dele, dar uma olhadinha lá. Quer empreender? Tem as dicas, usa as dicas do leitor do Júlio e as respostas estão no site r7.com/Júlio Cardoso. Para quem se interessou, falamos no primeiro bloco sobre o que é o Media Training e a importância. O que vai encontrar no curso? Os principais pontos, para quem está com dúvida do que vai aprender lá. Olha, o curso de Media Training, no primeiro momento, ele trata justamente de como é o funcionamento dos bastidores da mídia. Né? Então, ele vai explicar as partes técnicas de como ele deve se preparar para esse relacionamento com os meios de comunicação. Numa segunda etapa, ele vai para uma simulação prática, onde ele é filmado e ele é colocado em prova por repórteres. Né? E ele é colocado em prova em situações positivas e situações negativas, né? Para realmente a pessoa aprender a habilidade de responder nos dois momentos. Mesmo para quem não é um grande executivo ou para quem não é um grande líder de empresa, mas trabalha em setores da empresa também, um gerente às vezes, por exemplo. Sim, ele vive situações críticas no dia a dia dele e ele tem que ter um autocontrole para responder nesse momento, né? Então pode ser interessante, né? No relacionamento do subordinado com o chefe está pressionando lá, quer cumprir um prazo ou não está satisfeito com o desempenho, aí pergunta, e você, por que não está fazendo isso? O que você sabe sobre isso? Essa pessoa que não é executivo, não está no topo da cadeia alimentar, ele tem que saber falar para explicar o que ele está fazendo. Exatamente. E aí mesmo que intuitivamente, ele precisa saber comunicar. Há treinamento para essa gente também? Tem treinamentos específicos que também complementam esse Media Training e aí a habilidade de como falar, tanto em público como numa situação desse tipo e principalmente da argumentação. Quer dizer, eu tenho que convencer pelo meu discurso. Tinha sido feita uma pergunta, você pode falar qualquer coisa, na verdade aquilo tem que ser um valor e eu tenho que acreditar naquilo que eu falo. Uma pergunta recorrente no nosso blog é com relação a lidar com o chefe. E a gente vai chegando à conclusão de que é uma dificuldade de comunicação. Aí eu tenho uma pergunta para vocês difícil. O que eu vou pagar para vocês vai valer a pena? Vou ter retorno disso? Com certeza. Em geral, todo mundo que passa pelo treinamento sente que houve uma mudança de paradigma, assim, que ele passou a ver de uma forma diferente a importância dele falar, dele se comunicar. Tem história vencedora? Tem várias. Tem diversos casos, assim, empresas que não tinham tanta visibilidade, a gente começou a trabalhar a imagem dessa fonte, do porta-voz, e de repente ele ganha mais notoriedade do que a própria empresa. Fabio, porque ele tem que fazer outros programas. Uma boa fonte. Vamos ter que falar, porque o papo é bom, com certeza. Bom, quer dizer, eu espero que você tenha aproveitado as dicas aqui do N-Blog sobre o Media Training, como aprender a falar em público. Eu agradeço a participação das nossas convidadas e do Júlio Cardoso. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, foi muito bacana. Quem quiser rever esse programa e rever as dicas, acesse r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo na segunda-feira. Bom carnaval. Tchau.